Ed Ho Podcast. Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Ed Ho. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui, Ed Ho, com a honra gigantesca de trazer a Rosângela, amiga de grande estrada. Muitos anos. Muitos anos já, né? Muitos anos. Um trecho real, depois um trechinho virtual, né? Exatamente. A gente só ficou no oi, Rosângela, tudo bem? Tudo bem, como está? É. Né? A gente começou a aprender a dar like. Aprendendo a like. A gente é Né? geração X, hein? Sabe? Aquela coisa do antes e depois da internet. A gente sabe se virar com tudo. Exatamente. Se precisar escrever uma carta, a gente ainda consegue. Se precisar mandar um e-mail, a gente sabe. O Orkut está voltando. O Orkut está voltando. O Orkut está voltando. Uau. Eu já abandonei o Facebook, mas agora a gente se vê no Instagram. Isso. Então, Eu não conheço a Rosângela, conheci agora, tive o prazer de conhecer agora. E pela conversa que a gente teve em on, o papo vai render bastante. Né? Vai mesmo, com certeza. Pergunta clássica, mais uma vez. Isso, mais uma vez, aquela pergunta clássica. Como você começou na educação? Você queria ser professor? Gostava? Como foi seu início de carreira até você mudar de professor, que a gente vai falando? ok, vamos lá. Eu venho das comunidades eclesiais de base. E aí, educação popular é uma coisa que sempre foi sempre existiu na vida de quem vem das comunidades eclesiais de base, né? Então, eu tenho uma base de formação social dentro da Igreja Católica, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e com pastoral da juventude, enfim. Então, trabalhar com adolescente, trabalhar com juventude é uma coisa que quem está dentro desse cenário e quem é jovem já trabalha, já é o natural, já é um caminho já. Então, eu comecei a minha formação, primeiro, político-social, dentro das comunidades eclesiais de base, numa linha pastoral voltada à teologia da libertação. É bom a gente lembrar disso, porque hoje já não se fala tanto, já não se fala disso, mas foi assim que começou a minha história. E aquilo que era da vida, aquilo que era do meu cotidiano, virou profissão. Então, eu começo a trabalhar com educação social ainda nos anos 2000, no início dos anos 2000, até alguns anos um pouco antes, né, no caso, de chegar no Cesomar e de chegar para conhecer o Rogério. E, para além disso, continuei trabalhando com educação. E nunca foi educação dentro da sala de aula como professora, sempre na área da educação social. Nunca formal, né? Nunca formal, No não. começo. Nunca fiz primeira, segunda, terceira série, né? Sempre o lado social. Sempre o lado social. E tinha uma particularidade que eu sempre trabalhei com adolescente. Eu fui trabalhar com criança de 6 a 10, mas bem já na vida adulta. Quando era solteira, quando não tinha filhos, enfim, sempre com adolescente. Era um público com quem eu tinha uma interação e com quem eu conseguia dialogar, ter uma ponte mais acessível, assim, o cruzar da ponte era mais fácil. Então, isso por muitos anos. Bastante, não vou precisar quantos anos foram, mas aí Sim. mais uma década e quase 2 décadas, eu acho. Interessante, Rô, que você trabalha o currículo não formal, né? Dentro da escola. Então, você nunca dá aula em escola de forma igual, por exemplo, de maneira regular, não. Ah, interessante. Isso é uma opção, tá? É uma opção. É uma opção. E os pedagogos de dentro da escola, eles consideram essa atividade sua como um currículo não formal, né? Isso, que a gente segue um Currículo formal, padronizado pelo padronizado Estado, e você trabalhou uma outra caminhada, né? Eu trabalhei uma outra caminhada. Eu digo que acho que quem trabalha com educação não formal lida um pouco com a rebeldia. Interessante. Lida um pouco com a rebeldia, porque eu particularmente sou alguém que respeito profundamente a escola pública. Eu não vou entrar aqui no mérito de reconhecimento, salário, estrutura, não isso. Mas eu reconheço a escola pública porque a escola pública é um dos poucos espaços para a juventude que você pode lidar com a diversidade. Então, eu respeito muito por esse motivo. Se você coloca numa escola particular, por exemplo, você coloca todo mundo no mesmo nicho, quase todo mundo com a mesma carinha, todo mundo no mesmo uniforme. É quase que a marca dos carros são iguais na porta. É verdade. Todo mundo meio pasteurizado. Na escola pública, não. Na escola pública, eu vou receber o filho do imigrante, né? Vou ter uma criança haitiana, vou ter uma criança angolana, vou ter uma criança nigeriana, sei lá, vou ter várias etnias e vários povos. Eu vou receber o cara aqui da periferia, Sim. que é filho da diarista,
Como eu posso receber o filho do engenheiro que ficou desempregado, teve que sair da escola particular e teve que entrar na escola pública. Então, eu acho que a democratização da escola pública, ela garante essa diversidade. Então, por esse motivo que eu respeito. E para o ensino informal, né, o não formal, como a gente fala que é educação social, coloca a gente no espaço de rebeldia, por quê? Porque a gente recebe esse público da escola pública, que está muitas vezes viciado dentro de um sistema, que a escola pública, ela também ela tem a maneira dela de homogeneizar, a gente sabe, e a gente começa a lidar com... Onde a gente lida, né? A gente lida com as pinceladas. Você observa o que ele está dizendo ali, você tira daqui e fala, isso aqui vai virar uma oficina, isso aqui vai virar um trabalho. É daqui que a gente vai tirar um projeto. Olha, mas eu vou relatar aqui um fato que a gente teve uma feira de saúde no centro social com os adolescentes e veio um professor de história do Colégio Brigadeiro, que fica ali em Itaquera, próximo do Hospital Planalto. E aí, eu lembro que, na realidade, a gente estava tendo a feira e o que aconteceu? Ele tinha pedido na escola que os adolescentes fizessem um mês, um projeto, como se fosse um livro diário, da Marcha do Movimento Sem Terra que estava acontecendo em Brasília. Isso é de 2005. Sim. Estava acontecendo em Brasília. E o que aconteceu? O meu companheiro estava na marcha. Tá. E a molecada chegou... Ah, ele foi o foco. É verdade. O meu companheiro estava na marcha, olha a história. Meu companheiro estava na marcha. E esse professor tinha pedido lá na escola esse trabalho, um diário de um mês, um diário de bordo de um mês, onde os meninos relatassem o que vinha pela imprensa. O que a Globo... Para ver o que filtro era dado. O filtro que era dado. O que a imprensa pediu, o que a Folha de São Paulo falava, o que o UOL na época falava, o IG, enfim, e a menina... Só que eu conversando um dia, numa oficina, eu falei, porque o meu namorado está em Brasília, não sei o quê. Eu conversei com uma das adolescentes. A adolescente captou aquilo, carregou aquilo. Eu sei que acabou a oficina, juntou uns 5 assim em cima de mim. Você falou que ele está em Brasília, que ele está fazendo a marcha, que ele vai para Brasília. Eu falei, por quê? Não, porque o nosso professor lá na escola pediu, não sei o quê. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um diário de bordo dos bastidores da marcha? Entendi. Onde está aí o currículo não formal? O currículo não formal. Bacana. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o cara para trabalhar lá em Brasília. Na marcha, né? Que saía de uma cidade e ia para Brasília. Coloquei o cara para trabalhar. Falei, todo dia você vai ter que me mandar para mim um releasing do dia. O que aconteceu na marcha? O cara que era o seu namorado. Que era o meu namorado. Vai trabalhar. O cara tava trabalhando, porque ele tava na marcha trabalhando. Ele não foi lá de militante só para caminhar. Ele tava trabalhando, porque ele era da organização. Ele era da organização, ele cuidava da parte organizacional. Ele vai assistindo, vai? Ele vai falar, já tava sabendo que eu tava trabalhando. Ele já tava trabalhando. E aí ele falou, eu mando. A gente usava SMS, não tinha WhatsApp na época, né? E aí, torpedo. Aí o que ele fez? Ele parava de cidade em cidade e ele ia na Lan House. Ou ele mandava por SMS o que tinha rolado. Ele virou seu correspondente correspondente especial. E eu tinha a missão de passar pra meninada. Quente assim, acontecendo. Dia a dia. E aí, isso foi 20 e poucos dias, eu acho, que a gente conseguiu fazer isso. E aí eu passava a meninada criou. E quando a meninada entregou o trabalho, que era um grupo, né? Esse grupo que me procurou era um dos grupos do professor. O professor leu e falou, caramba. Porque tinha o que a Globo falava. Mas tinha o que a Folha de São Paulo trazia e tinha o que ele passava em loco. Acontecia em loco. Eu me lembro que teve o último dia que estava tudo muito tranquilo, já lá na esplanada dos ministérios, colocaram a cavalaria. E ele estava lá na hora. E o bacana disso que é sem edição, porque às vezes a imprensa manda um correspondente lá, mas depois ele edita. Vai o filtro. Inclusive teve um colega nosso que foi machucado e etc. E aí ele me trouxe como é que começou, que horas que começou. E aí isso tudo foi entregue como trabalho e logo em seguida a gente teve uma feira de saúde. Quando o professor de história chegou lá, ele virou para as meninas e falaram assim, você falou que tinha uma das educadoras aqui que ajudou vocês a criar o negócio. Aí as meninas levaram ele até para conversar comigo. E aí ele olhou para mim assim, ele falou assim, cara, você não faz ideia do trabalho que você me entregou. Porque assim, elas, quando me entregaram, eu fiquei lendo, porque eu não tinha a menor ideia do que era o in loco.
Do que do que realmente do que era acontecia. ali. do caminhante da Do marcha. caminhante, eu acho. Do A caminhante visão, da marcha. Ele falou assim, eu consegui ter uma visão que eu jamais teria. Eu não participei, eu tô vendo tanto quanto eles pela Globo. Pela Globo. Né? E Então... E os dados que você recebeu, quando você confrontou, Exato. foi um choque. Foi um choque, foi um choque. E aí eu me recordo desse momento que eu falei assim, olha, tá aí a pincelada diferente do que é o educador social, porque normalmente o educador social, ele tá também envolvido com vários outros ativismos, ele tá em outros movimentos, e ele tem uma liberdade de poder trabalhar esses movimentos. Ele tem essa liberdade que talvez o currículo formal da escola vai te engessar. Porque o coordenador pedagógico vai chegar no cara e vai falar, escuta, como assim você está pegando coisa em loco lá da galera? Primeiro que você não tem tempo, porque você tem 17 salas de aula para tomar conta. Você não tem como. Você não tem como. Eu tinha essa facilidade, eu tive essa sorte, né? Porque eu tinha um companheiro que estava lá, mas eu tinha essa facilidade de poder furar essa bolha, de poder fazer isso ali naquele momento. E isso era o que me motivava bastante, né? E depois, hoje, quando eu cruzo com alguns jovens que a gente trabalhou, e hoje já todos adultos, a gente tem... Já não é mais jovem, né? Já não é mais jovem, a gente tem uma linda, uma educanda nossa que está na Itália, engenheira, e está trabalhando... na Itália, como engenheira, está lidando, acho que, com preservação lá. Pensa, você está na Europa lidando com preservação. Essa menina sentou lá com a gente. Com a gente, né? Com a gente. Ela... Você, não sei se foi lá onde a gente trabalhou. Não, foi no Cesomar. Foi no Cesomar. E aí ela me acha na rede social e aí ela vem falar, olha, eu tenho muito carinho por vocês e cita o nome dos educadores todos. Fiz a diferença. Isso é gratificante, Fizemos a né? diferença. É muito gratificante, né? gratificante, A gente estava falando de um outro que é músico, né? Sim. Que abro lá meu Instagram, tem ele lá, hoje eu vou apresentar não sei o que, daqui a pouco tá o menino apresentando os clássicos populares, tocando maravilhosamente bem, tem uma capacidade musical e de estudo, porque isso que é uma coisa bem interessante, e de um estudo que a gente falava, olha, você precisa estudar, e você tem que ser meio que autodidata. A gente dava para eles essa ferramenta de ser autodidata. Você tem que ser curioso, você tem que procurar, você tem que ler, você tem que ir atrás. Gosta de música? Você vai ter que estudar música. Você gosta de saúde? Você vai. Essa menina que é da área da engenharia, ela já tinha essa perspectiva. Talvez o que a gente fez ali foi fazer com que ela tenha essa perspectiva da engenharia de uma maneira muito mais humanizada do que a gente tem de um engenheiro que não passou por um processo desse, né? De um olhar de mundo diferenciado. Então, eu acho que isso era o que me motivava. Porque aquilo que o Vini falou no outro podcast, né? A nossa profissão, ela vai além do que você trabalhar e só receber o salário, né? Há muito mais. Ela vai muito mais além, né? Muito mais. E depois, quando acontece um negócio desse, a nossa gratificação é isso. Sim, né? sim. Você saber que a pessoa tá lá, tá bem e a gente ajudou de alguma forma, né? Sim, contribuiu para... Né? Até Isso hoje a gente fala disso. Que é o gratificante. Então, nossa profissão, ela vai muito mais além do que só você ir lá trabalhar e receber o salário. E tem aquela questão que a gente está nas periferias, onde as oportunidades não são tantas. Isso. E tanta coisa jogando contra aquela juventude. E aí a gente muda a rota em 1 grau, né? Lá na frente a gente vê 50 graus mudados. Isso é. Para melhor, né? Às vezes, isso é legal. Fazer o papel do deixa de, sabe, dois adolescentes que ir para uma treta dentro do centro e você fazer isso aqui. Isso já muda a rota. Sabe? Porque você muda a rota. Eu lembro de uma educadora que a gente tinha, que era a Mônica, que ela morava dentro da comunidade. E ela cresceu numa realidade que era tudo jogando contra. Tudo. Pensa assim, alguém que a vida literalmente estava jogando contra para ela. E essa menina conseguiu fazer uma ascensão, né? Assim, sair mesmo para fora, colocar o pescoço para fora. Só que ela tinha vivência de dentro da comunidade. Então, quando ela via um carro da polícia dando batida nos adolescentes, ela colava no carro da polícia, seja a hora que fosse. Não interessa, Fulano, ela chamava os adolescentes pelo nome. Ô, fulano, o que tá acontecendo aí? Já vira testemunha, os caras já ficam meio assim já. Já vira testemunha. E aí o menino já chamava ela pelo nome também, né? Porque quando eles... E aí eles se sentiam... Ele falava, pelo menos eu não vou tomar uns tapas na cara aqui. Né? Tem alguém aqui. E aí ela... já perguntava pro policial, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? Não, é só a batida, aquela coisa convencional, formal, não sei o que.
Verdade. Ela já tirou o menino ali da viatura, já pegou pelo braço e levou na casa. Ou em casa. Ou em casa, opção social. E aí A opção social. Exatamente, foi isso. Então, assim, eu não sei se um vizinho desse menino faria a mesma coisa. Às vezes não. Eu não sei, pode ser. A gente, às vezes, mas fica assim, de fora, né? Só vendo. Você se distancia. Você se distancia. Você se distancia, mas a gente não ia se distanciar. Eu tenho muito presente isso que ela fazia, porque, assim, ela sabia exatamente a realidade, ela sabia para onde aquele menino tinha que caminhar, e ela sabia que muitas vezes o menino preto, num sábado à noite, numa batida com a polícia, eu não sei qual vai ser o domingo de manhã desse moleque. Eu não sei o que vai ser o domingo de manhã desse moleque. Nunca aconteceu, lá a gente nunca teve nenhum problema desse. Mas a gente sabe muitas vezes que é numa fala atravessada que alguma coisa pode acontecer. Sim. Isso é realidade. E aí você acabou de falar da mídia sem censura. A gente está acostumado a ver muita mídia sem censura, sem filtro, e a gente sabe que muitas vezes acaba muito mal isso. O quanto que dá de errado. O quanto dá de errado. O quanto que dá de errado isso. Violências policiais. Bom, esse é um outro capítulo do podcast. A gente caminha por várias coisas, mas o que a gente acha que a gente pensa bem nesse sentido é o de dizer o seguinte, que tanto a escola tem o seu papel fundamental, como esses processos educativos que vão para além da escola também têm seu espaço e é fundamental. Muito, né? Fazer o menino sonhar, fazer essa menina sonhar, fazer aquele adolescente sonhar, fazer o transexual que a gente teve. Sim. Porque a gente conseguiu fazer com que... agora eu não vou recordar o nome dela, mas ela era uma adolescente trans e ela tinha uma deficiência auditiva. Então, quer dizer, isso também já era um outro fator. E a gente conseguiu lá com o nosso trabalho e mais o trabalho dos demais que passaram pela vida dela, fazer com que ela fizesse formação como cabeleireira, que fosse fazer formação com essa parte de estética e tal. Foi tocar a vida num mundo, num país que a gente sabe que um jovem trans não chega aos 30 anos de idade. Porque a violência acaba com a vida dele antes. Né? Então, ainda mais com a questão da surdez, né? Ainda tem mais tinha uma deficiência que era um agravante, que não se fazia compreender. Então, são essas pequenas coisas que eu acho que pra gente eram grandes coisas naquele momento, né? E no momento da nossa vida, onde a gente só tinha essa preocupação de passagem. Era só essa preocupação. Uma vez me falaram, porque um educador social aos 40 e poucos anos, ele vai estar muito bem. Eu falei, por favor, educação social não é preconceito, mas educador social, ele tem que ter uma média de idade mais jovem. O cara tem que ter um pique diferente. Ele tem que ter uma disposição diferente, sabe? Não é que alguém de 40 anos não consiga ser um bom educador social. Muito pelo contrário, ele tem uma bagagem que o jovem não vai ter. Diferenciada. Porém, a nossa preocupação era fazer aquela molecada olhar o mundo com mais luzes. Sim. Porque quando você é mais jovem, você olha o mundo com mais luzes. Exatamente. Você vai para batalha, você vai para a luta, porque você tem esse, né? A gente tinha essa veia ainda funcionando. Essa veia, né? Então, a gente tinha isso. A nossa grande preocupação era fazer aquela molecada ver o mundo com mais luzes. Se a gente pudesse dar mais poesia, mais cores, é o que a gente ia fazer. Né? Eu acho que bate bastante com uma coisa que eu veio falando no podcast anterior, de um pensador chamado Gramsci, do intelectual orgânico, que nós, pelo que parece, nós éramos intelectuais orgânicos, que saímos da massa, voltamos para a massa, porque nós éramos universitários, éramos jovens, mas com uma capacidade de organização daquela galera. Exatamente. Mas não era nós não éramos esclarecidos, mas porém nós tínhamos uma idade não muito divergente, mas propícia para aquilo. Sim, nós éramos tomados como referência e estávamos organizando, aliás. Exatamente, porque eu estava ali com 23 anos, mais ou menos, lidando com quem tinha 17. A nossa distância geracional não era tão grande. Não era tão grande.
As músicas eram as mesmas, a balada ainda podia ser a mesma, sabe? Sem a preocupação de voltar para casa e ter que cuidar de, no meu caso, né? Cuidar de filho, ter uma família. Eu tinha um companheiro, mas não era casada, então eu tinha a minha casa, a minha liberdade, a minha vida. O Rogério tinha a mesma situação. Então a gente tinha um outro tempo de vida que podia ser dedicado de uma melhor maneira para aquela molecada, para aquela juventude. Então essas experiências eu acho que na realidade, eu acho que a gente ganhou também. A nossa biblioteca cresceu com essa movimentação ali. Você acaba ganhando com isso, né? É igual quando eu falava lá que eu fazia do Movimento Popular da Arte, a gente brigava por ter um centro cultural em São Miguel, né? Sim. Então a gente vê um Movimento Popular da Arte, trouxemos alguns cantores e tal. E eu lembro que até a época do Jânio, né? O Jânio veio e varreu o nosso projeto. Mas a gente brigava por essas coisas. Sim. Então você tinha aquele pique, né? Pra brigar por isso. É a educação por pares, né? São pares de idade que se identificam mais. Se identificam mais. Exatamente. Isso funciona. Você acha que a geração jovem, na idade que nós tínhamos naquela época, ela está bem perdida quanto a esse assunto, assim? Esse lado social, essas coisas? Você está falando que hoje... Hoje. Porque a gente tem um pensamento diferente. Os jovens de hoje. Eu acho que nós tínhamos uma coisa que nos diferenciava deles no seguinte sentido. Eu acho que o Rogério, e você também, claro. Eu sou filha de imigrante, né? Meu pai e minha mãe vieram da Bahia para São Paulo, porque queriam que os filhos tivessem acesso à educação. Né? Então, eu sou essa segunda geração. Veio meu pai, minha mãe, eu vou nascer, nascem meus irmãos, enfim, todos aqui em São Paulo. Mas eles vieram de um outro lugar para cá, para que os filhos tivessem oportunidade. Então, isso fez com que a gente tinha um compromisso pessoal com a nossa família. Que era, assim, uma vez dedicado todo esse esforço, que você abdicar da tua terra, da tua origem, muitas vezes vender até a terra para poder vir para cá, né? Meu pai não precisou, nesse caso, meu pai não precisou fazer isso, mas alguns tiveram que fazer. Ou alguns não tinham posse nenhuma e vieram com a cara e a coragem, né? Isso. Mas no caso do meu pai, ele arrumou trabalho e veio para cá, enfim. Mas você deixar seu local de origem em prol de alguém, para que esse alguém tenha algo melhor do que o que você pode oferecer naquele lugar, e mais, que você sonha que esse alguém tenha uma vida melhor, não só coragem, mas é também um desprendimento muito grande da parte deles. Então, eu acredito que nós tínhamos esse compromisso de mostrar para os nossos pais que aquele tempo, que aquela luta não foi em vão. Não foi em vão. E nosso compromisso, ele se estendia, olha que maluco isso. Nosso compromisso, ele se estendia a mostrar para aqueles jovens que era capaz de que a vida deles se modificassem, porque a nossa vida foi modificada. Então, a gente tinha dois compromissos, um com a nossa família e um com a nossa geração. Próxima geração. Sim. Não era isso? Então, assim, você me ofereceu isso, eu olhava, meu pai me ofereceu isso. Então, a partir disso que eu tenho na mão, eu tenho que mostrar, e não era uma obrigatoriedade, mas era um compromisso. Honrar mesmo a coisa. Honrar a coisa. E fazer com que meu pai tivesse orgulho de ver a filha com um nível universitário, por exemplo. Na minha família, entre os meus tios, irmãos do meu pai, eu sou a primeira pessoa a chegar na universidade e a me formar. Eu fui a primeira. Então, eu fui um orgulho para o meu pai, mas eu fui um orgulho para minha avó, fui um orgulho para os meus tios. Foi para a família. Exatamente, foi para a família. No meu caso, é a mesma coisa. No caso da minha mãe, eu sou a primeira mulher a receber o nível universitário. Eu tinha primo que já tinha chegado, homem que já tinha ido para a universidade, mas eu sou a primeira mulher a chegar na universidade. Então, de uma família de mulheres que eram matriarcas, porque eram mulheres que comandavam, pelo lado da minha mãe, eram mulheres que comandavam a família. Então, isso era um motivo de orgulho. Então, quando eu olhava para uma das meninas dentro daquela comunidade, pobre, como eu olhava essa educanda, por exemplo, que agora está na Itália, eu tinha um compromisso pessoal de dizer para ela, olha, você tem que sonhar a ponto de você ir além do que eu estou indo. Você tem que ir para além do que eu estou indo. O jovem de hoje, isso é uma opinião, né, bastante, pode ter controvérsias. O jovem de hoje, talvez ele já não tenha essa leitura que a gente tinha. Eles estão envolvidos. A gente vê muita molecada boa por aí. Eu olho uma molecada muito
comprometida, e aí com as mais diversas causas, seja na área ambiental, seja com a cultura, universidade, seja com as causas feministas, seja com a causa LGBTQIA+. Isso, eu vejo raça, muita gente, raça, a questão da raça está muito movimentada. Está muito fluente. Né? Está muito fluente. De ver essa conscientização que eles têm de olhar e de dizer, escuta, estão me cerceando por conta da minha pele. E aí a minha geração passada foi assim, a dos meus pais foram assim, os meus avós foram assim, e eles quererem dar um basta. A gente tem isso. Eu não quero que a minha seja assim. Eu não quero que a minha seja assim, eu não quero passar para os próximos que seja assim também. Seja assim. Então, eu vejo isso muito latente, assim, e eles é bastante efervescente. Acredito que a maneira como esses jovens estão militando hoje, ou estão ativistas hoje, seja mais diluída do que a maneira como a gente foi. Nossa, era mais concisa, né? Era mais concisa, era. A gente tinha essa identificação. Sim. Né? Agora, eu queria engatar essa questão da nova mídia, né? Eu acho que pode ser que tenha muita coisa a ver com isso, né? Eles estão se ensinando uns aos outros por uma mídia que não tem tanto controle, que é o YouTube, né? Provavelmente eles estejam adquirindo muitos conhecimentos. Muita informação. Nós éramos geração TV fechada. Então a gente assistia até o comercial, depois assistia o comercial e voltava a assistir o programa. Então, e essa nova geração não. Não então, tem comercial. E uns estão ensinando aos outros. A nossa geração, se a gente quisesse sair fora da caixinha, a gente lia. Sim, livros. Ia ler o livro, então, quando tinha o acesso. Você não ficava só nas mídias, né? Você tinha o livro para ler. Essa geração tem várias mídias, então ela se perde. Isso, é o bom e o ruim, né? A faca tem dois gumes da cor. Faz com que a informação chegue mais rápido. Isso, chega Ninguém mais rápido. saberia, não seria tão rápido saber do George Floyd em 1970. Não seria. Não mesmo. Não seria, se soubéssemos. Se soubéssemos. Não seria tão isso, fácil. Ia demorar para chegar essa Exatamente. informação. No nosso caso atual, eu acho que uma fração de 4, 5 minutos para o vídeo viralizar. Vamos pensar isso, né? Que é o tempo de eu abrir meu celular, carregar o vídeo, opa, esse treco essa informação é interessante. Peraí, levantar da sua cadeira e ir para um ponto onde a internet funciona melhor. Deixa eu ver esse negócio aqui. Peraí, mataram o cara desse jeito. A Primavera Árabe foi então, por aí. Foi por aí. Isso é legal, mas é como você vê. Porque você tem vários, né? Sim, aí que é o problema. As óticas é que é o problema. As óticas que são um problema. As óticas são um problema. Se a gente puder voltar um pouco lá atrás na história, imagina assim, os caras entraram numa caravela. Lá na Europa, olharam aquele mar que você não sabe a menor ideia de onde vai parar. O que tem, né? Você não tem satélite, você não tem nada. Você não sabe o que tem além daquilo, não, você vê. Tinha gente que imaginava de fato que ia chegar o negócio ia fazer um ralo e ia a terra plana sem a borda, sem Só cair. os estudiosos, né? Tinha ideia mais ou menos ali que era. Tinha galera que cuidava lá da astronomia que sabe. Que era ligeiro. Até um certo ponto também, né? Que eram curiosos, enfim. A história é assim, né? Você só avança se você duvida. Se você duvida isso. Então, assim, eu duvido que aquele mar vai acabar em algum lugar. Então, ele vai acabar em algum lugar. Se ele acabar em algum lugar, ele vai me levar a um outro destino. A um outro destino. Então, são os físicos lá da época. Os caras tinham essa concepção. Então, agora, imagina o desbravador, que era isso que eles eram, naquelas condições. Eu acredito que hoje a gente com a internet está muito parecido com aquilo. A diferença é que a gente não entra no barco, mas a gente entra numa tela de computador. Sim, a gente navega, né, na internet. Ainda fala isso, né? Você não navega. Fala isso, é verdade. Então, o termo é isso. Navegar. Exatamente. Navegar. Se você navega, é porque você está procurando vários mares. E você não está acomodado numa água só. Essa que é a questão. Isso. Da mesma maneira eram eles. A diferença é que eles demoravam, sei lá, 52 dias para cruzar de um lugar para outro. E agora, né? 52 segundos, dependendo do 5G. Então, porque essa é a realidade nossa. É a nossa realidade nossa. E como todas as mudanças que vêm e que vão acontecendo, a gente precisa de um tempo para que as coisas se assentem. O que eu percebo, quando eu vejo o meu filho lidando com informação, nosso cameraman lidando com informação, que eu percebo ele lidando com informação, é de que ele adquire mais rápido essa informação,
tem uma obrigatoriedade de depurar mais rápido essa informação. Pois é. O que a Com gente essa fazia? idade. Eu estudei Paulo Freire, né? Enquanto eu era educadora social, a gente criou um grupo de gente da mesma idade que a gente, e a gente estudava Paulo Freire. A gente passou uns 3, 4 anos estudando Pedagogia do Oprimido. Então, como que funcionava? A gente lia o capítulo, se reunia na casa de um desses jovens do grupo, fazia um almoço, era sempre no domingo, e a gente discutia o texto que a gente tinha estudado. A gente tinha um mês para ler o capítulo e depois ia discutir esse capítulo. Um capítulo, hein? Um capítulo. Um mês. Sente a ideia. Sente a ideia. Só que aí, a gente falava num grupo de 8, 9 pessoas e tinha gente de todas as classes sociais nesse grupo, porque a gente conseguiu fazer essa diversidade ainda. A gente tinha gente que morava na Vila Madalena, em Pinheiros, Legal. E tinha um cara que morava no Lajeado. Dá um contraste. Que era o meu caso, e tinha um outro de uma quebrada da favela naval lá de Diadema, que era o caso do meu companheiro. Então, a gente juntou esse povo para poder ler Paulo Freire. Gente, era cada quebra-pau. No mundo sem internet? No mundo sem internet. Tô falando de 2005. É porque a gente tem que falar isso pra muitos que tem gente que não acredita. É mundo sem internet. Mundo sem internet. Era 2005. A gente... O Brasil tava... Tinha uma agenda de quantas... janeiro vai ser na casa de fulano, fevereiro vai ser na casa de Beltrano, março vai ser na casa de Ciclano, e assim ia. A gente já sabia qual era o cronograma do ano. E a gente sabia o que tinha que ler. A gente lia e naquele dia a gente se comprometia a estar na casa da pessoa e a gente ia para lá. E aí rolava o almoço e a gente tinha discussão. Isso batia uma tarde inteira discutindo. Era no domingo que acontecia isso. Então a gente tinha isso. E aí a gente tinha a coisa da diversidade. A gente olhava no olho um do outro. Nossa, tinha uns momentos assim que era tenso o negócio. Era tenso. Era o confronto mesmo. Era o confronto das ideias. Porque assim, dependendo do que a pessoa que era da Vila Madalena falava, interessante. O cara daqui dizia, pera, não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas não é bem assim por quê? Então, isso tinha uma riqueza muito grande. O contrário também podia ser verdadeiro, né? Sempre, a gente falando aqui, o cara fala, não, lá não é assim. Lá não é assim. É a realidade dele. É a realidade dele. E aí, eu me lembro que quando o Lula... Primeira eleição do Lula, lembra que logo veio a história do mensalão e veio uma manifestação que era para ser na Paulista, que era contrária, né, à situação, a corrupção, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu fui para uma reunião, eu era a única mulher nessa reunião. As meninas não conseguiram chegar, eu acho que choveu em São Paulo, sei lá o que aconteceu. E eu era participante de um grupo chamado MIRI, que chama Mística e Revolução. Era uma coisa que lidava com espiritualidade e ação revolucionária. E aí a gente foi. E aí tinha uns... Agora eu não consigo precisar para vocês o número de homens, mas pelo menos 5 ou 6 e eu só de mulher. E aí tinha um rapaz que fazia direito, estava estudando para prestar concurso para promotoria. E ele fazia parte do nosso grupo. Ele estudava também com a gente os textos. Olha a pessoa, que era da área do direito, operador do direito e tal. E aí esse cara morava ali na região de Pinheiros, tinha empregado em casa, aquele lance todo. E aí tá lá, a conversa era pra gente ver o que o processo de educação ele modifica na nossa vida, né? Como você vai amadurecendo isso. Sim. Na discussão era o seguinte, que a gente ia, enquanto movimento, participar da manifestação para discutir essa questão da corrupção, para falar do mensalão, porque para aquele grupo, a revolução estava ali na esquina, era só eu chegar e pegar ela na caixinha. Puxa. Literalmente era isso. E eu fiquei observando, e os homens lá falando, e eu observando, daqui a pouco eu levanto a minha mãozinha assim. Eu tenho uma observação a fazer. Eu falei, eu não vou nessa manifestação, não. Isso está me cheirando, olha aí, olha a fala. Isso está me cheirando a golpe da direita. Por que esse movimento todo? Por que manifestação agora? O governo nem começou, o cara nem disse a que veio direito. Já inventaram um problema, já criaram uma situação, já veio um deputado citar que recebeu dinheiro de não sei onde, que era o Jefferson na época, né? Cheirando a armação. Tá cheirando a armação e vão derrubar esse governo. Quer dizer, a gente correu tanto para eleger o cara, agora a gente vai derrubar o cara? Como assim? Você percebeu. Eu percebi. E aí eu falei isso, mas era um grupo pequeno, a gente não tinha tanta expressividade, mas a gente ia fazer número lá na manifestação, né? Claro. É lógico. Já foi uma divergente dentro do grupo. E mulher ainda, para causar. Pra causar. Pra causar. E aí, qual foi a repercussão? A repercussão foi que o cara virou para mim e falou assim, não,
eu acho que a gente tem que ir. Eu acho que a gente tem que ir. Eu falei, tá bom então. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pra manifestação com vocês. Só que é o seguinte, a sua empregada vai também. E aí? Será que eu dispenso ela pra vir? Ou não? Aí ele virou pra mim e falou, mas é um prazer a minha empregada aí. Ele falou? Falou. Tá. Bateu a aposta, ele pagou. Tá bom. Aí eu falei, tá bom, só que para derrubar um governo a gente precisa de pelo menos 1 mês de gente na rua todos os dias. Você vai ficar 1 mês sem empregado para lavar suas cuecas? Fazer o seu café e arrumar lá a sua roupa? Porque se for assim, tô fechada com vocês. Porque de onde eu venho é de onde a sua empregada vem. A gente vai? Jogou um checkmate aí. Bom, não, né? Aí ele respirou. Bom, o resultado... Alguém que presta serviço para ele, né? O movimento não foi na manifestação. Isso eu acho bacana. Quando você tá no movimento ali, que todo mundo tem uma ideia, mas você vê que aquilo lá tá falho de alguma forma. Porque aconteceu comigo, eu era do sindicato dos trabalhadores, do Correio, que eu trabalhei alguns anos no Correio, e eles estavam numa greve que eu vi aqui, que lá estava armado, não tinha como ter aquela... que eles pediam na época. Eu lembro que o governo estava numa crise, não lembro o ano, o governo estava numa crise e a Petrobras era a categoria mais forte nos petroleiros e tal, eles conseguiram tanto de aumento, sei lá, 5%, posso chutar. E a gente queria 30%. Eu falei, isso é furado. E eu era do sindicato, eu falei para minha galera lá do setor que eu trabalho, eu não vou fazer a greve, não vai, porque, é furado e tal. E é bacana, porque você mesmo falando ali, quando a galera... Eles não vão com você, né? É esquisito. Porque você está querendo bem, você está abrindo os olhos. Sim. Não, tá errado, e nesse cara. grupo tinha alguns rapazes que eram da periferia. E só depois da minha fala é que eles se tocaram. Porque a pessoa só depois da minha fala é que eles se tocaram. Porque o que eu quis dizer? Caramba, se a classe trabalhadora não for para lá, quem está derrubando é a classe média. E quem é, né? E quem é a classe média? Então, assim, eu vou trabalhar para derrubar que era essa a intenção de quem estava planejando o negócio. Era essa a intenção de que era para ir para a rua, e aí a juventude, e aí você colocava a juventude na rua, mas sempre a juventude classe média que vai fazer isso. Aqui pode ter alguém que lave lá na casa dela alguma coisa, e aí derrubaria o governo. Ótimo, muito bem. Quem ia sofrer lá na ponta depois? Eu. Que sou classe trabalhadora. Por isso que eu falei pra ele, tá bom, a sua empregada vai? Vai ser um prazer ela ir. Eu falei, tá bom, mas pra gente derrubar um governo, a gente precisa pelo menos de 30 dias com gente na rua todos os dias. Ela vai 30 dias? E ela não vai pra fazer número, né? Não. Ela vai pra participar. Você vai ficar sem quem vai lavar a sua cueca? Foi a pergunta que eu fiz pra ele, você vai ficar sem ela? E aí os meus colegas que eram da periferia olharam pra mim assim, eu me lembro que o pessoal fez um movimento de olhar pra mim e falou, é verdade. A gente vai ser massa de manobra pra derrubar um governo que luta por nós. Que tá lutando pela gente. Mal ou bem, vamos fazer todas as críticas que a gente quer ao PT. Isso, né? Necessita. A gente vai, agora em 2022, mais uma vez fazer uma aposta nisso, e eu falo abertamente que eu vou ter que fazer essa aposta. Sim. Mas eu faço essa aposta com todas as críticas possíveis. E todas as alas do PT, inclusive, precisam fazer autocrítica. Isso. De tudo que aconteceu para uma nova fase. Dessas 2 décadas. Eu tô falando de um movimento que acontece lá em 2002, 2003, nós estamos em 2022. A gente está falando de 2 décadas onde lá atrás pensaram nisso e hoje a gente está discutindo o quê? Que o PT precisa estar de volta porque a gente precisa manter o Estado democrático de direito. Olha, sinceramente, eu pensei que nessa altura da minha vida e do campeonato, eu estaria me preocupando com outras causas. Olha, nós estamos regressivos, né? A gente regrediu, mano. Eu acho que a gente voltou 30. Voltou por 30 aí. anos. Eu acho que a gente voltou 30. Os economistas dizem que estão na era Sarney. Então é 30. Por aí Então é 30. Sarney. 85, 86 é 30. A inflação galopante. Então a gente tá... E outras questões terríveis aí. Então, bem era Sarney, que era um governo, no caso do Sarney, ele fazia a manutenção da ordem, né? Então, o Sarney era o cara que fazia o link entre um governo civil e um governo militar. Ele era o cara que fazia essa balança. Ele que fazia essa balança. Agora a gente tem um cara que é pró-militar, é outra coisa. Então, assim, ele não faz balança nenhuma, só pro lado de lá, né? Outra coisa. Muito pelo contrário, o contrapeso tá assim, né? Bem, o contrapeso tá bem assim.
Então, a gente volta 30 anos na história, a gente regride 30 anos, a nossa juventude vai sofrer muito com isso, porque ela vai ter que se entender depois desse processo. Porque o fato de um eventual governo Lula em 2023... Não é só isso. Não é por mágica. Não é por mágica. Você vai ter que trabalhar de novo todo um processo de política pública que foi ceifado de 2014 para cá. Entendeu? Quando a gente fala... E a gente está falando de todas as áreas. Educação com esse Plano Nacional de Educação. Nossa, eu não vou... PNL, já a gente pode até entrar, mas... vocês têm muito mais capacidade de dizer disso do que eu novo tenho. Ensino médio. Do novo ensino médio, que eu não sei... Que parece que é um monte de coisa e, ao mesmo tempo, não te oferece nada. A ideia é que todos os alunos serão empreendedores. Empreendedores. Que todo mundo vai A ser palavra bonita, empreendedorismo nas escolas. Só que você tem um ministro da Educação que diz que a universidade não é para todo mundo, porque nem todo mundo pode entrar. Então o cara que ia dar um tiro em alguém sem querer, esse deu quase um tiro. matou a funcionária. Armado pra quê? Né? Então, Vamos dar uma pausinha? Vamos dar uma pausinha para nós. Vamos dar uma pausinha pra gente, no próximo, entrar em discussões aí interessantes. Vamos lá. Podcast. Voltamos à segunda parte. Hoje vocês perceberam que a gente não saiu para mexer em câmera, nada, porque hoje nós temos aqui um cameraman de primeira aqui, que é o Arthur, que está comandando tudo aqui. Então, Ed Rô está se atualizando, melhorando os seus equipamentos, infraestrutura. E hoje foi legal. A mesa Nossa tá diferente, perceberam? E a convidada trouxe o cameraman, ó, que bacana. O Arthur que está ali. Depois o Arthur vai aparecer para dar um oi, né, Arthur? Isso. Temos aqui um hall de livros, muitos deles são figurantes. Bom, tem um que não é não, que é o Democracia em Crise, coautoria, organização. Isso. E o tema central tá em voga. Tá em voga. Tá em voga. Como tá, né? Como tá em voga. Então, esse aqui é o Democracia em Crise, o travamento de lutas populares em defesa do Estado de Direitos. Organização da Frente Democrática de Hermelino Matarazzo, prefácio Juca Kfouri. Juca Kfouri, maravilhoso. Ele que vem falando de democracia, de educação. Esse livro trata de educação, trata de democracia, fala de violência urbana, fala de cidades com a Ronick, tá? Raquel Ronick. Vem com o Padre Ticão, que faleceu há pouco tempo, né? Moradia, né? Ele fala de... ele fala de intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Tem tantos outros aqui, eu não vou conseguir enumerar todo mundo. Tem o Douglas Samuel, que junto com a Rafa e outros companheiros, Rafaela e outros companheiros, falam sobre educação. E toda a temática do livro está dentro do processo da democracia e da garantia do Estado Democrático de Direito. Esse livro ele começa a ser gestado, né, pela Frente Democrática lá de Hermelino Matarazzo. A gente gestou ele durante a pandemia, então ele vem de 2020 para cá. E a gente consegue editar e produzir a obra no meio dessa confusão toda. E eu falo de SUS. A minha colaboração aqui dentro do livro é falando sobre o SUS. Tem um capítulo também que fala sobre Previdência Social aqui dentro. Sim. Então, são vários pilares sociais aí que a gente discute aqui dentro e tenta atualizar dentro desse processo. No meu caso, né, o meu filho dentro dessa obra falando sobre saúde pública e falando sobre Sistema Único de Saúde e a garantia de direitos, o processo democrático que é o SUS. É isso. Para os colegas e colegas que estão assistindo, logo mais poderá ter um link, É que você disse que as tiragens foram poucas, né? As tiragens, elas já se esgotaram. A gente prevê que no segundo semestre aí de 2022 a gente tenha mais uma edição e aí a gente consiga popularizar mais a obra, levar para mais pessoas, que eles possam acessar também a contribuição que a gente tentou fazer dentro desse filho aqui muito querido nosso. Pegando o gancho, porque a gente falou dela na parte da educação,
mas a gente não falou que ela está na área da saúde. Sim. Então, pegando o gancho ali que ela falou do SUS, como foi essa mudança? Como você vê essa área? Exatamente. Isso. Eu entro para trabalhar na área da saúde, prestando concurso para o serviço público no ano de 2014. Passo no concurso público e passo a trabalhar dentro de um hospital que no ano de 2020 virou referência para a Covid-19 aqui na cidade, na zona leste de São Paulo, que é o Hospital Tidsetuba. No meio dessa coisa, da gente entender o que estava acontecendo com o mundo, parecia que o mundo estacionou e teve um problema ali. No sistema. Deu um bug no sistema. Eu participava de um coletivo chamado Ivone Lara, que é um grupo de estudos que tem, chamado Ivone Lara. E uma das moças me ouviu falando, uma das pessoas lá desse coletivo me ouviu falando sobre o Sistema Único de Saúde. Num determinado momento, numa reunião que já tinha sido virtual por conta da pandemia. E ela fala com o pessoal da Frente Democrática, olha, tem uma pessoa que poderia falar um pouquinho para vocês sobre Sistema Único de Saúde, sobre como é que está essa questão da pandemia, ela trabalha em um hospital. Eu fui convidada para participar dessa reunião, e estou falando tudo de modo virtual, tá, gente? Para contextualizar, né? Tudo de modo virtual. Aí eu vou, chegando lá, a minha contribuição nessa reunião foi trazer para eles também uma outra coisa, que era um texto para um projeto do Hospital Menino Jesus, que eles estavam pedindo a reabertura desse hospital para ser um hospital de recuperação. A gente chama no sistema público de saúde de hospital de longa permanência. Menino Jesus, quando Hermelino Matarazzo, ele era um hospital privado que foi fechado e estava abandonado. E aí o padre Ticão, junto com o coletivo Frente Democrática, solicitou para a prefeitura primeiro a reforma e depois a reabertura do Hospital Menino Jesus. Só que para isso eles precisavam, porque aí a prefeitura disse, não, lá vai ser uma instituição para cuidados de longa permanência de idosos. Era o termo mais ou menos que eles estavam usando naquele momento. Tentando ser fiel à ideia dessa primeira reunião que eu tive lá atrás, tá, gente? E aí eu fui atrás do que era esse serviço que a prefeitura estava dizendo que ia fazer. Me pediram esse auxílio, eu fui lá e busquei essas informações. Tem umas experiências que vêm de Portugal. No Brasil tinha 5 locais, Mato Grosso, Cidade de Franca, tem uma no Paraná, experiências de hospitais que aceitavam pessoas que estão em situação de convalescência, mas que tem chance de recuperação. Tá? E aí o Hospital Menino Jesus seria um hospital que seria entregue para a população para esse tipo de serviço. Por exemplo, uma pessoa sofreu uma queda, é idosa, machucou o fêmur. Ela tem condição de voltar a caminhar, só que ela precisa de um suporte hospitalar para ela conseguir essa recuperação, que não seja, por exemplo, dentro de um hospital como o TID. Sim, seria um hospital direcionado para esse tipo de atividade e para essa longa permanência dela. E aí a gente fala de longa permanência, alguns vão ser mais, outros menos, mas que a gente já tem esse serviço aqui na rede pública de São Paulo. São Paulo tem um hospital desse na zona norte da capital, mas esse seria para a zona leste. Até o presente data que eu tenha conhecimento, não foi inaugurado ainda, mas a gente teve a Frente Democrática teve essa contribuição a partir daquilo que eu pesquisei para que eles pudessem solicitar isso. Bom, depois desse momento a gente continuou se falando e veio o convite por parte do Eduardo Fonseca, que é um advogado que faz parte também da Frente Democrática, perguntando se eu faria um artigo, se eu conseguiria, né, se eu poderia produzir um artigo falando sobre o SUS. E aí que começa a navegar a minha história dentro da obra. Eu optei por fazer um caminho da seguinte maneira, fazendo um breve resumo aqui para vocês. Falar de saúde pública no Brasil de 1500 até 1990. Isso eu tinha um artigo e algumas... Uma cobertura gigantesca. Eu tinha um artigo e poucas páginas, mas eu quis falar porque é o seguinte... Se a gente não fala do ontem, a gente não tem consciência e compreensão do agora. Isso, não tem consciência. A gente não tem consciência e compreensão do agora. E aí, o que a gente vai descobrindo quando a gente vai estudar para poder escrever o artigo? Os 3 primeiros séculos aqui, o Gilberto Freire ainda falava assim, terra de coisas fartas, coisa nenhuma. Isso aqui era
isso aqui era uma loucura viver nesse lugar, entendeu? Você chegava da Europa aqui, você não, o que você encontrava nesse país? Né? Quais as coisas a gente encontrava aqui? Então, você encontrava desde espécies animais que você desconhecia que era, até mosquitos que poderiam te picar, que você também não sabia, te matar. Mata, né? Fechada. Mata fechada. E você, então, quem vinha de fora encontrava essa condição totalmente adversa, e quem estava aqui teve contato com uma população que trazia coisas também. E quem é que nos ajudou nesse primeiro momento? A população indígena. Isso, com o conhecimento que eles com tinham. Seus saberes. Conhecimento interessante. Com seus saberes. Essa integração. Exatamente. A igreja, que até então era assim com a colônia, né, com o governo português, era mais ou menos assim, esse pessoal trabalha como é que a gente fala? Os pajés. Sim. Esse povo, os líderes, né? Os líderes religiosos e que cuidavam da saúde também, né? Os curandeiros, enfim. Esse povo trabalha com coisas inanimadas, né? Busca cura em espírito. Que folha é essa que você está me dando macerada para eu tomar? Eles tinham uma desconfiança, mas na hora da necessidade, eles corria para eles. Quem curava era os curandeiros. Quem é que olhava para a árvore e sabia se eu podia comer ou não? Sim, que é a experiência milenar deles, né? Milenar, que não deixa de ser uma experiência a ser respeitada no processo. Porque muita gente deve ter sobrevivido à picada de cobra através de uma folhinha que estava lá na mata. Sim. Né? E é empírico, né? Eles experimentaram, né? Eles experimentaram. Eles sabiam que macerando aquilo ia dar o resultado X ou Y. Eles sabiam, né? Se eu podia morder ou não aquilo. Só que, enquanto isso está acontecendo aqui no Brasil e nós somos colônia, a Europa, no século XVIII, começa uma reforma sanitária e uma reforma médica. Alinhada com a Revolução Industrial. Isso. Das cidades doentes, né? Das cidades doentes, dos burgos, né? E das infecções com ratos, sexual, a sífilis muito alta. Sífilis muito alta. As cidades dos trabalhadores, vilas operárias muito doentes. Muito doentes. E eles começam uma reforma sanitária lá, que chega aqui. Chega aqui com a família portuguesa. Quando a família vem em 1808 para cá, traz já um pouco disso. Em 1822, isso se reforça com a independência e a gente deixa de ser colônia e passa a ser ter um status, né, de país. E aí começa a construir, de fato, a história do país, né? Sim. Então, no Brasil, nós tínhamos já santas casas, inclusive, que vêm da Europa, do modelo português. Isso. Só que o que as santas casas faziam? Elas cuidavam da população de rua. Ah, é? E a misericórdia que chamava, né? Santa Casa. Da misericórdia. Dava pra morrer. Da misericórdia, é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Como é que você fazia? Você chegava na Santa Casa, uma pessoa, uma viúva, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa adoecida, enfim, que não tinha... porque o médico, ele ia na sua residência. Quem tinha posses, é claro, né? Ele ia na sua residência. Aí, com a reforma lá, muda também essa questão das santas casas. Aí você passa a ter... O médico, ele ganha um outro status social. Ele passa a ser a pessoa que vai cuidar do hospital. E aí você tira a visão de abrigo do hospital, né? E passa a cuidar de pessoas no hospital. As pessoas saem da sua casa para ir na consulta médica. Na consulta médica. E isso tudo é um processo. E quando a gente está falando disso, parece... mas o que isso tem a ver com o SUS? Se não fosse essa transformação lá atrás, tecnológica, social, econômica, a gente não conseguiria construir um processo onde a gente tivesse esse dinamismo que a gente tem hoje. Não era bem visto o hospital. Não era tão bem visto assim. Não era? Não era bem visto. Porque você sai da particularidade da sua residência. Você começa a tornar pública a doença. Você expõe sua intimidade também. Você expõe sua intimidade. A sua mulher pare em casa. Sim. E aí, as parteiras. Com as parteiras. Aí agora eu vou pro hospital parir com uma pessoa que mal eu conheço, né? Isso todo mundo. É uma lógica só que a gente tá falando para quem pode pagar. Ainda tem essa. A massa estava em casa ainda, sofrendo de todas as convalescências possíveis, e inclusive porque o Brasil
começa a receber, por conta da independência, por conta da abolição, entre mil aspas, em 1889. E vem toda uma classe de imigrantes, né? Exatamente, uma classe de imigrantes italianos, espanhóis. No final, né? Japoneses vieram também. 1808, Sim, 5, né? Chegam os japoneses, enfim, Isso. agora me fala um pouquinho a data aqui. Mas, enfim, chegam essas pessoas. E isso tudo cria os burgos. A gente não usa esse nome aqui. Sim. Que a É gente não usa, mas província. províncias que... Mas, só que no navio veio cólera. Isso. Aqui dentro, a gente já tinha surto de tuberculose. Febre amarela, varíola, rubéola. Tifo, várias doenças. Tifo, sarampo. Isso Doenças infecciosas contagiosas. Isso matava. Peste bubônica. A gente está falando da corona, mas tivemos várias epidemias, não pandemias, mas epidemias. O Rio de Janeiro, do século XIX, início do século XX, ele sobrepunha uma epidemia na outra. Nossa. A gente está falando do Rio porque o Rio era a central, né? Era o centro nevrálgico da metrópole. E ali, tanto vinha pelo porto, quanto o que já estava rolando, circulando Porque aqui dentro. você tinha uma transformação, né? Você tinha antigamente pessoas estáticas que ficavam naqueles lugares, né? E aí você começou toda uma transformação, imigração e tal. Você tem uma isso, circulação né? de Então, pessoas muito tem grande. doença que é típica daqui. E essas doenças não se misturam porque as pessoas são estáticas. Uhum. E aí quando começa essa movimentação, a doença... Exatamente. A revolta da vacina em 1904, com Oswaldo Cruz, ela se dá porque primeiro porque o Estado resolve fazer made in China. Vamos abrir todas as portas e entrar e vacinar mesmo. Ou seja, o pobre recebendo coisa assim vai achar que é morte mesmo. Claro. Não é outra coisa. Vai abrir a porta da minha casa para vacinar a minha família. Já tinha a teoria, as fake news já rolavam. Já as fake news já rolavam. A ideia foi boa, mas o processo foi ruim. O que melhorou a cara do processo é que a população que conseguiu ser vacinada não adoeceu. Ok. E aí, 2, 3 anos depois, tem uma outra epidemia e aí a população da classe trabalhadora vai em peso vacinar. Mas porque o começo foi muito autoritário, truculento. Mas não parece um negócio atual? Olha, então, olha o ciclo. Assim. Você não percebe isso? Não parece um Olha negócio atual? Se a gente está vendo as populações que foi vacinada, a doença está menos, né? Então, aqui com fake news, mas você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, eles estavam fazendo campanha para não ser vacinados com a bandeira da liberdade. Eu sou livre para não querer ser vacinado. Mas aí, voltando lá no passado, tem essa questão da truculência, né? Tem a truculência e o Estado... Eles saíram na mão mesmo. Na rua, pelo que eu vi as charges, os caras jogavam cadeira no exército. Todo mundo, era uma briga. Olha, virou uma briga em praça pública. A população se revolta porque não era explicado. Entendi. Faltava explicação, né? Não era explicado. Então, e o Estado, como ele exerce a função dele de ser punitivo... No Brasil, com toques especiais. Então o cara vinha com um cavalo e enfiava a pata do cavalo na porta e entrava pro cara da saúde vir fazer o serviço. Com a tranqueira de vidro ainda, né? Desse tamanho. Segura sua mulher aí. Exato. Como assim? Né? Como assim? Agora a vez da sua mulher, agora a vez do seu filho. Era mais ou menos assim, a classe operária, a classe trabalhadora não aceitou. Então, teve isso. Injusto, né? Desse jeito. Porque era assim, né? A ideia do Oswaldo Cruz foi fantástica, vacinar toda a população. É a imposição que é o problema. Até porque, enquanto médico sanitarista, Oswaldo Cruz ele conseguiu banir a dengue da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século. Você está falando das origens do SUS, né? Das origens do SUS. Junto disso, você já tinha um grupo de pessoas que já eram progressistas e liberais, mas progressistas. E essas pessoas, o que elas faziam? Elas já pensavam na possibilidade de se ter um Ministério da Saúde. Só que o Brasil, dessa época, era um Brasil totalmente picotado. Ele não era nação. Você tinha tido uma independência, você tinha tido abolição. Que alguns nem sabiam. Mas tinha gente nos rincões desse país. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Nem fazia ideia. E eles entendiam que a possibilidade de você ter um Ministério da Saúde faria uma unificação, porque você trabalharia as questões endêmicas e epidêmicas da população de uma maneira mais uniforme. Você teria...
Porque a saúde consegue dizer quantos números de pessoas você tem. Tem um censo, né? Tem um censo, porque a saúde ela é de 0 a 100. Então, um assim, se censo. você nasceu agora, se você tem 85 anos, você vai ser contabilizado. Entendi. É diferente da educação, que eu pego a faixa etária que está na escola. Ou da classe trabalhadora, que é aquele que está em idade de estar trabalhando e tem força para vender sua força de trabalho. É diferente. Na saúde, não. Eu posso ter gripe quando eu nasci, mas como eu posso ter gripe com 20, como eu posso ter gripe com 75. Então, eu tenho que, você consegue numerar as pessoas. As oligarquias não aceitavam. A primeira lei que, de fato, lida com a questão da educação é a Lei Eloy Chaves de saúde, é a Lei Eloy Chaves de 1923, que dá a primeira mobilização de previdência que a gente tem, que eram uma maneira de uma parte do funcionalismo público do Estado ter assegurado saúde e previdência. Então, é essa lei de 1923 chamada Lei Eloy Chaves. A gente vai ter uma configuração de projeto de nação a partir de 30 com Getúlio. Que aí ele consegue, aí tem que fazer todas as reverências possíveis, o cara consegue quebrando as oligarquias. Foi difícil. Até então a gente estava na República da Espada, né? Exatamente. A República Velha era a República da Espada. Ele consegue fazer isso, claro, com uma ditadura, porque no Brasil não é diferente, né? Porque ele vai para uma ditadura. Caminha para isso, né? Ele vai para uma ditadura, mas ele consegue ir quebrando essas coisas. É um ditador nacionalista, né? Exatamente. Isso, um ditador protecionista, né? Protecionista, ele tem uma visão de indústria, ele tem uma visão de Estado. Ele é bem protecionista. Bem protecionista, mas ele tem uma visão de nação. Tem. Né? Com isso, ele consegue juntar, aí ele consegue criar Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Não sei, mas vou dizer para vocês, entre 30 e 34 foram 4 ou 5 ministros da saúde que caíram. Uau. Muito parecido, né? Muito parecido. Não estava se enquadrando na função. Não estava se enquadrando na função, os caras não tinham força para conseguir segurar o rojão, enfim. O Ministério da Saúde mesmo, ele vem em 1953, que aí ele se desmembra e aí vira o Ministério da Saúde mesmo. Mas aí ele morre em 54, projeto meio que cama de novo, né? Aí veio o Kubitschek, é isso? Veio o Kubitschek, lá 5 anos em 5. Quem reaviva alguns processos aí com a terceira Conferência Nacional de Saúde é o Jango. Só que isso é feito em fevereiro. Cunhado do Getúlio, só que ele faz isso em fevereiro, porque ele tinha as leis diretrizes de base, ele tinha aquela linha de trabalho progressista, porque a gente não tem nada de comunismo, era progressista. Né? Já era bom, né? Pra gente ver como a gente já estava sufocado. Aí, quando o Jango, quando acontece isso vai em fevereiro, 31 de março vem o golpe. Ele vem da China lá, né? Ele estava fazendo um negócio lá e aqui os caras já estavam, os militares já estavam de olho. E achavam que ele ia virar pro comunismo, né? O terreno já estava pronto. Só que os militares vieram para abrir o caminho para os Estados Unidos, né? Exatamente. Porque os Estados Unidos falou, o país vai virar comunismo. Exatamente. Então eles vieram para... Quando ele voltou, quando ele volta, ele já é pego, como a história já conta. Conhece. Quem não sabe, assista, veja, estude. Exatamente. Tem alguns canais aí que nos contam essas histórias. Tem bons youtubers que contam essas histórias. Vem a ditadura, 64 e 85. E na ditadura militar, o que os militares fazem? Eles usam, lembra-se que 67 eles criam o fundo de garantia. Você perde a estabilidade de emprego, em forma disso você ganha um seguro. Que você já pagou. Que você já pagou. É o maior fundo que tem. Exatamente. Os mais ricos do Brasil é o FGTS. Exatamente. E aí eles elaboram um fundo rural, que é para garantir a população rural que tenha assistência, enfim. E aí ele começa a mexer no que a gente chamava de INPS, lembra? Sim. INPS. Instituto Nacional de Seguridade. Previdência e Seguridade. Previdência e Seguridade. Que é nada mais que o... E depois vem INAMPS, né? Alguma coisa assim. INAMPS, depois vem o INSS, que aí já é 88 para frente. Isso ainda, o SUS ainda não estava
Não. Não tinha nascido Não. ainda, né? Não tinha nascido. A saúde pública no Brasil, ela tinha duas coisas. O trabalhador formal, que tinha direito à saúde, e o trabalhador não formal. Você colocava os trabalhadores em duas categorias. Aí você pegava o canezinho. Exatamente. Quem tinha carteira assinada tinha o INAMPS. O INAMPS. E aí você ia com a sua carteira Você assinada. podia usufruir do serviço. Usufruir do serviço. Se você fosse um trabalhador rural, você dependia da filantropia, as Santas Casas. Uau. E os moradores sem trabalho? Esses aí era a filantropia. As Ou Santas bezendeira, Casas, né? A bezedeira, né? Mas A Sei horta lá. do fundo do quintal, enfim, era o que tinha para É o que hoje. tinha pra hoje. O que tinha para hoje. Os militares fizeram uma coisa maravilhosa. E foi para fazer o artigo que eu descobri, que isso eu ainda não sabia, né? Que eles usaram do nosso fundo de seguridade para financiar a construção de hospital privado. A gente pagou a construção de hospital privado para 1.000, só que a gente não tem a benesse dela. Nunca vai ter, se não tiver dinheiro para pagar lá. Exatamente. Mas é bem a lógica do Brasil, né? É a lógica militar, né? A lógica Mercantilista. Mercantilismo, A gente usa um termo hospitalocêntrica, que é a doença curada no hospital. Entendi. Tá? Então você não trabalhava a prevenção, mas a cura. E a cura ela se dá por quê? Porque a indústria farmacêutica vai ganhar dinheiro também, tá? Então é isso. Tem tudo um... Só que tem um grupo de gente lá dentro dos ministérios da saúde que não concordava com isso, que não eram democratas, que não gostavam da ditadura militar. E esse grupo de gente começa a articular com os movimentos sociais. A igreja tem uma participação muito grande através da SEBS. A OAB tem uma participação muito grande. A teologia da libertação. Teologia da libertação. Os grupos de direitos humanos ligados a Dom Paulo Evaristo Arnes. Os movimentos de saúde de mulheres dos anos 70, Zona Leste de São Paulo. Vamos pegar esse exemplo. Sim. Começam a gestar o SUS. Popular, democrático para todos. O que acontece? O Brasil está numa crise danada econômica. O milagre dos 5 anos já foi. O milagre econômico já foi. Já viu que não era milagre? Não era milagre nenhum. Milagre. Era um jogo de narrativas que fazia pensar que tinha emprego para todo mundo. Tem uma crise, que é a crise institucional, por conta dos presos políticos, dos assassinatos, da violência do Estado, da truculência do Estado, que a gente sabe. Só que isso começa a ser gestado. Isso aí já é uma abertura para os anos 80? E isso você já está falando aí de início dos anos 80. A ditadura já tinha se esfacelado, os caras já tinham extraído o que eles precisavam extrair, então entregaram... Eles liberaram porque quiseram também, né? Porque quiseram. Liberação gradual e segura. Sim. Era momento. E aí, nesse tempo, acontece, aí eu estou falando de 86, acontece a 5ª Conferência Nacional de Saúde. Quando acontece ela é o marco, 1986, Sérgio Arouca. Tá. Era o cara que presidia, na época, a Fiocruz. Fiocruz. Né? E eu tô falando de uma coisa que aconteceu, veio de uma década caminhando até chegar a 86, tá, gente? Ali, o que sai dessa conferência? Eu tô falando de uma diretriz nacional com delegados dos estados da federação, com um documento pronto dizendo o seguinte: nós temos que ter um sistema único de saúde, e foi chancelado por todos os participantes. Inclusive o movimento de mulheres, tudo. Tá vendo de onde nasceu o SUS? E aí cutucaram os deputados. Porque aí, assim, a gente aqui, a Ação Popular conseguiu fazer isso aqui. O que vocês vão fazer agora? O que eles fizeram? Esse movimento foi tão forte que eles conseguiram colocar isso dentro da Constituição. Virou artigo 192. Ótimo. Conseguiram emplacar, junto com os políticos, na verdade, mostrar a força do movimento, né? Exatamente, um movimento que ele acontece, ele nasce nas universidades, ele passa pelos movimentos sociais e ele chega numa conferência nacional e ele é chancelado nessa conferência nacional. Em 1988, então, você tem um artigo que fala que a saúde deve ser para todos, na Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã. E em 1990, aí já o governo Collor, a gente tem a promulgação da Lei 8080/90, que é a lei do SUS. E depois da Lei 8142/90, que é a de participação social dentro do SUS. Essa traz a participação democrática. Financiamento e
Eu vou lembrar o termo agora, gente, é que às vezes as palavras fogem. Sim. Onde você tem a participação social, você tem os conselhos. Conselhos. Regionais e tudo. Cada UBS tem que ter um conselho. Isso é muito importante. Cada supervisão técnica tem que ter um conselho, cada hospital tem um conselho, cada UPA tem um conselho. Para direcionar e trazer os problemas reais. O que o Rogério falou lá que não foi bem feito. O que o Edson falou que não foi bem feito. Então, isso tá lá dentro da 8142. Com poder de voto e tudo. Veto e voto. Veto e voto. Os conselheiros, eles têm poder. E aí, é tripartite. A instituição tem um representante, os trabalhadores têm um representante, a sociedade civil tem outro representante. Cara, muito... A gestar os serviços e os recursos. Os serviços e recursos, porque aí ela é o financiamento e a gestação do serviço. Muito bom. E aí, assim, a gente não é... Como é que se diz? A gente sempre fala da sardinha pro nosso lado, né? E o que eu costumo dizer? Que o SUS, ele rompe essa barreira só do atendimento, porque quando a gente fala de Anvisa, por exemplo, a gente está falando do remédio que você vai colocar dentro da tua boca e que passa por um crivo de especialistas para saber se ele é seguro ou não. Ok, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então, a vacina ela é segura. Por quê? Porque passou por um crivo de técnicos e cientistas especialistas naquilo. A água que nós tomamos passa por uma vigilância sanitária. A comida que a gente come no restaurante passa por uma vigilância sanitária. O shopping que você vai, que tem lá a praça de alimentação, passa a vigilância sanitária por ali. Então, o SUS, ele passa, como a gente fala, é da água que eu tomo ao esgoto e saneamento básico que o país tem que fazer. Então, uma visão mais ampla do que eu imaginava. Muito mais ampla. Do que todo mundo talvez imagine. A gente pensa os impostos de saúde. Exatamente. Então, mas ele não é só isso. A gente pode afirmar, então, que algumas coisas foram feitas no Brasil, mas o Sul, com certeza, é a coisa que deu mais certo, assim... Mais popular, mais popular e que realmente ele cumpre aquilo que ele... Sabe a lei que pegou? Eu acho que é a lei que pegou. Porque você não tem como fugir. O cara pode falar, a vacina que eu dou no meu filho é privada, mas a água que você toma passa pelo crivo da Anvisa, que é SUS. Entendi. Entendeu? Então, porque a gente percebe que de tudo que foi feito, a coisa mais certa foi o SUS. Sim. É esse sistema, né? E vamos brindar os haters, isso é um socialismo, viu? Você está socializando os recursos. Isso, o Estado, ele tem que fazer o manejo desse recurso e fazer com que esse recurso seja igualitário para cada habitante. Isso é usufruir de forma social os meios produtivos. O tratamento de câncer no país, você pode ter um plano de saúde, mas o tratamento de câncer no Brasil, ele passa pelo crivo do SUS. Um transplante, por exemplo, passa pelo crivo do SUS, mesmo você tendo um plano de saúde. Então, assim, se hoje um ministro de governo, um ministro de Estado, precisar de uma transfusão, um transplante de coração, por exemplo, e ele entrar no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, ele vai receber. Mas se a Rosângela precisar disso, ela vai estar na sala do lado. Entendi. Entendeu? Então, pra gente ver... É o poder do dinheiro que vai diferenciar isso. Exatamente. E você nivela as pessoas dentro daquilo que elas não têm como fugir. Perfeito. Eu posso fugir e mandar meu filho pra Europa para estudar lá. Sim. Né? Isso, mas se eu tiver com dor de barriga, eu vou ter que procurar o UBS. Entendeu? É verdade. E agora o lado complicado da história. Existe um olho muito aguçado em cima do SUS pelo capital privado? Bastante. Se tem. Haja visto o que a gente tem que lutar todos os dias para a gente garantir que o acesso ao atendimento ele seja público e seja indiferenciado. A gente atende... Agora com a Covid-19, vou dar um exemplo muito rápido, porque a gente também tem a questão do horário aqui. Nós atendemos um paciente aqui no TID, inclusive ele deu até entrevista aí para um desses veículos de comunicação, agora eu não vou recordar qual foi, que ele nunca tinha feito exame de sangue. Nossa. 60 e poucos anos. Isso tem mesmo. Né? Nunca tinha feito exame de sangue. Ele sempre foi saudável, curava a gripe na farmácia, ele nunca fez exame de sangue. É um homem. No mínimo. É um homem, 60 que a gente tem. Nós, homens, temos horroroso. Nós temos esse acharmos que somos... Se a gente não tem nada, a gente vai. Vai indo. E aí acabou que teve Covid, foi tratado, enfim. Ele
foi atendido no sistema lá do TID. Tá. Nós tivemos pessoas em situação de rua que há 8, 9 anos a família nem sabia onde o cara estava. Nós descobrimos lá no serviço social e ligamos para a família, olha, tem um filho, fulano está aqui. Nossa, está vivo. Está vivo, meu filho está vivo. Foi exatamente isso. Então a gente tem o pedreiro, um moço lá que nunca tinha feito o exame de sangue, ele falou que ele não se recordava, que de fato ele não tinha feito. Tô bem na vida e tal. Não tô bem na vida, não sinto nada e o que eu sinto dá para tratar aqui na farmácia. Sim. Tivemos essa pessoa, né, que eu tô falando, que a gente atendeu lá, que, sei lá, 8, 9 anos a família não fazia a menor ideia de onde estava, foi atendido também lá. E nós tivemos pessoas que quando a gente ligou para casa da pessoa para falar, olha, fulano tá de alta, pode vir buscar. Eu vou mandar o chofer ir buscar. Chofer. Uau, tá bom, né? Tô falando que a gente atendeu todos. Sim, são 3 homens, tá? De forma você vê essa igual, classe, digamos assim. Qualitário. Exatamente. Qualitário. Para Rosângela, não são esses os nomes, mas para Rosângela era o Joaquim, o Antônio e o José na mesma nivelação. Seja ele do chofer, seja o moço pedreiro que tinha a esposa, seja o senhorzinho que lá, meu filho tá vivo, do outro lado da linha que a gente ouviu. Então, para a gente entender a dimensão disso, para a gente entender o tamanho disso, e para a gente entender, quando você fala do sistema privado, o sistema privado quer uma fatia disso. Do atendimento privado. Se eu tenho um chofer, eu preciso ter um plano de saúde, né? Não é? Bem isso, Não é? Então, se eu trabalho para uma empresa, por que não parte do meu salário não ser uma fatia lá de dessas empresas de saúde aí que se convenia dentro das empresas? Mesmo que a gente tenha acesso à saúde pública. Mas o SUS pode ter parcerias? Pode, né? Pode e tem. Pode e tem. A região aqui de São Miguel, Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Lajeado, Itaim Paulista, por exemplo, a OS que cuida, né, dos serviços de saúde, principalmente a atenção básica, que é dentro das unidades básicas de saúde, é o Santa Marcelina. A gente vai ter o Einstein, que tem uma parceria com a região sul daqui de São Paulo, dentro de unidades. Você tem umas clínicas também para exame que são... Que é o Corujão da Saúde, por exemplo, você pode pedir... A gente tem conveniamento, por exemplo... Algumas clínicas. A pessoa vai no Einstein fazer cateterismo, mas o serviço é do SUS. Perfeito. Onde isso pode ser portuguesa também. O lado negativo da história? O lado negativo... Você falou positivo, mas onde o capital privado pode acabar sucateando o SUS? Quando o capital privado ele conseguir furar e romper com a questão mais importante, que é você ter que pagar para acessar. Ok. Ou seja, se o capital privado tivesse conseguido fazer o movimento todo que eles queriam fazer, possivelmente a vacina teria paga. Seria paga. Ia ser um desastre. Ia ser para poucos, né? E aí qual é a parcela que paga num país onde você tem 13 milhões e X desempregados? Se você multiplica isso por 4, já está chegando na casa dos 80 milhões quase, por 4, por 5, por 6, sei lá. Você lembra vou falar nomes, você lembra que o Mandetta e o Taj falaram que era para vacinar aqueles que eram ativos no mundo do trabalho? Porque os idosos não têm tanta perspectiva assim. Exatamente. Isso, eles queriam fazer... O idoso que a família conseguisse se reunir, faria vaquinha e pagaria a vacina. Essa é a lógica do capital, né? Sendo que o idoso pagou a vida toda. Isso é Exatamente. Para que houvesse a vacinação nos grupos de trabalho, nos grupos de pessoas que estavam trabalhando. Os ativos, né? Os ativos. Então as empresas iam comprar alguma coisa assim. A primeira ideia era isso, que a empresa poderia comprar para vacinar. Depois foi dito que se pensaria talvez numa vacina com preços mais populares. Tudo foi discutido entre eles, né? Isso nem tudo chega para a gente saber o que aconteceu ali. Mas assim, população econômica ativa é aquela que merece ser preservada. Você entende? A lógica do capital. Exatamente. E aí o SUS entrou com o pé no peito, né? Eu tiro meu chapéu para os profissionais da Anvisa. Eu acho que... E aí a gente vai falar uma outra coisa para a gente ir fechando, talvez. O funcionário público concursado que não tem rabo preso com ninguém. Isso. Não é para se encostar, eles estão ali para garantir direitos. Eu sou técnico.
já que a gente está falando de profissionais que conhecem tecnicamente a coisa, então a gente está falando de um grupo de pessoas que são formadas para aquele métier, conhecem aquilo, que sabem fazer aquilo, e os profissionais da Anvisa conseguiram, e aí tem lá a sua parcela do Congresso Nacional que ainda funciona, né? Que colabora, que ainda funciona, porque nem tudo funciona, que conseguiram fazer isso. Senão, além de não ter vacina para todos, quem tivesse teria pago. Por esse estado que a gente tem hoje, por essa gestão que nós temos hoje, a gente, infelizmente, nós estaríamos tendo que pagar por esse serviço. Chegou um momento que a coisa estava tão acirrada que eu, enquanto profissional da saúde, falei pro meu companheiro, falei, olha, eu acho que a gente vai ter que assegurar a dose do nosso filho. E eu acho que vai ser caro. Mas se tiver uma escolha, né? Se você tiver que fazer uma escolha, é Marcelo. Lógico. Se você tiver que fazer uma escolha, é a Nicole. É a Nicole. Eu vou ser o Arthur. É isso. E olha que veio a PEC 32, existe um movimento fortíssimo no Congresso para destruir os funcionários efetivos. Dizendo que nós somos a categoria que mais gastamos. Mentira. A categoria que mais consome dinheiro são os bancos. Isso. A devolutiva social é zero. Exatamente. Existe uma transferência de capital público para dentro do sistema, né, bancário, que detona todo o resto. Veja aí a auditoria cidadã da dívida. Exatamente. Né? Olha, eu acredito, gente, que a gente está num processo onde a gente precisa defender a democracia com todas os rasgos e as costuras mal feitas que ela tem. Porque a gente sabe muito bem que ela tem rasgos e costuras mal feitas. O nosso processo democrático, ele não é um processo democrático saudável, porque ele não é equitativo, ele não atinge você e eu e eles da mesma maneira. Sim, não atinge. Oligarquias que agora está na moda, né? Oligarquias pesada em cima do governo. Exatamente. Você tem uma elite preponderante no Brasil que parece que estacionou lá em 1808 e ficou lá. Não quer sair do Brasil inteiro, sabe? É cômodo para eles manter a senzala, né? Manter a senzala. Então, a gente está num ano bastante crucial. E eu estou falando de SUS e faço a minha defesa aqui, até porque sou trabalhadora do SUS, mas a gente tem que defender a educação com a mesma gana. Isso. A gente tem que defender a cultura, que foi tão dilapidada e tolhida. Agora ele vetou a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, né? Foram as duas, né? As duas leis. O meio ambiente, agrotóxico, a Anvisa está com problema porque mudou de diretoria e aí eles seguraram a questão dos agrotóxicos para não vetar o uso do agrotóxico que a Europa já não quer mais. As pessoas, eu não sei como, mas a população não percebe que se eu não veto esse agrotóxico, a Europa vai deixar de comprar soja, milho e trigo daqui. Isso. E aí o problema é econômico. Então, mas é uma cadeia, né? É uma cadeia, a gente está no capitalismo. É uma questão de ver tudo, né? Porque o que eu vejo assim, né? As pessoas, ela vê só a parte que lhes interessa. Por exemplo, eu vejo pessoas que falam, o SUS tem que acabar, porque não funciona. É a velha ideia de não funciona. Mas você precisa ver o todo, ver os Estados Unidos como funciona a saúde. Alemanha. Né? Você precisa ver o todo. Por que não está funcionando? Quem está brigando para que ele não funcione do jeito que você imagina? Saber como é que é em outros países. Aí você tem a dimensão do que é o SUS. Exatamente. Ele poderia ser melhor, claro que ele não está acabado. Mas se você olhar a saúde dos Estados Unidos, de outros países, como funciona, você vai entender que o SUS é ótimo para a nossa classe. Nos né, Estados Unidos, o Obama tentou de repente passar alguma coisa assim, nem a gente faz um voto de protesto e vota num presidente que nós temos. Exatamente. As pessoas não viram toda. E o SUS, quando tem problema, as pessoas morrem. Então você precisa começar a ver o todo. O PT teve corrupção, tal, né? Mas você precisa ver o todo, o que o PT fez do lado social das classes, tudo. Então tem tudo isso. Sim. As pessoas elas não viram tudo. O que tem mais representatividade popular. Você dá espaço para a população entrar e participar. Isso. Porque a leitura que as pessoas não fazem, e aí a gente tem que olhar para cá, para baixo, para nós, né? Porque tem uma cadeia ali, no topo da cadeia alimentar é uma coisa, tem uma mediana e tem a gente que está aqui, né? Isso. O duro é quem está aqui olhar para a gestão do PT. O PT não vai mudar a ótica e nem a lógica do sistema.
Porque é poderosíssima, né? Primeiro porque é poderosíssima, segundo porque não é de interesse. E de interesse também, porque eles não estão... Não é de interesse. Porque eles vão comprar briga, eles nem querem comprar essa briga. Pra quê? Né? É cansaço demais comprar essa briga. Então a gente sabe que essa lógica do sistema ela não vai ser alterada. A única coisa que o Partido dos Trabalhadores fez foi garantir que uma faixa a mais, não é todos, uma faixa a mais pudesse atingir um outro patamar social e econômico, que é instrução acadêmica, e a gente fala de welfare state. Bem-estar mínimo, né? Exatamente. Acessar de maneira, então, acadêmica, né, através da universidade, o recurso para estudar. Cotas. As cotas, a universidade pública ampliada, bolsas de estudo, enfim, essas coisas, acesso, e a geração de emprego, um motor da economia. Ou seja, para o capital, gerar lucro e renda é fantástico. O problema é que o capital é tão mesquinho que ele não quis dividir essa fatia. Sim. Então, assim, eu prefiro matar de fome e colher o lucro do que eu distribuir para 10 e garantir lucro. Sim, essa chamada necropolítica. A necropolítica, a política da morte. É aquela que selecionar quem vai morrer. Selecionar quem vai morrer. No caso aqui do Brasil, nessa atual gestão, a seleção ela está pegando uma fatia bem grossa da população. Porque matar de fome... Matar de fome é necropolítica. Exatamente. Não é guerra, você mata de fome. Você mata de fome. Né? Você mata com falta de alimentação. Sei lá, é o Brasil de 82. Por aí. Que a gente via no Fantástico, no domingo à noite. É isso, né? E ela tá aqui. No cangote. De novo. Tá aqui, ó, tá no cangote, tá de novo, sentadinha assim, olhando, como a gente falou da questão da inflação galopante, dos recursos que a gente tá deixando de acessar por isso. Então, se a gente tiver um pouquinho de bom senso, primeiro, não precisa ter medo desse governo, porque ele já governou 2 mandatos Lula, um mandato Dilma e um outro que foi golpe. E a lógica do mercado não foi alterada. Não foi alterada. Agora, a gente pensar que dentro de uma gestão como essa, aqui agora, que a gente está vivendo, a gente está perdendo em direitos humanos. A gente está perdendo sonho, a juventude perder sonho, você perder sonho de pensar daqui 10 anos da sua vida, isso é muito cruel. Sim. Necropolítica. É necropolítica. Em atuação. Em atuação, né? É isso. Né? Você vê que a gente começa a conversar, parece que sempre fica faltando, né? A gente começa a gente tem uma ideia do que vai rolar, mas sempre fica faltando, né? E vem o convite. Isso. Né? Da segunda rodada, segunda fase. Isso. Eu sempre faço essa pergunta, ficou alguma coisa ali, o tempo é curto ainda, mas ficou alguma coisa que você gostaria de falar? Pra gente não falar, lógico que você vai ter a oportunidade de falar de outras vezes, que a gente vai voltar com você aqui. Sim. Bom, claro, né, de antemão já digo que o convite, o primeiro foi bem aceito, com muito prazer, e o segundo já estou aceito, tá? É só marcar data. Não teve nem aquele eu vou ver, porque a gente sabe que os picaretas vou ver, um dado evolutivo para nós, ela não teve isso não, é na hora. Não, é só convidar, a gente tem fala a data, a gente se organiza e vem, o horário, tudo direitinho. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso. E estou à disposição, então, mas você falou do que eu gostaria de falar. Sim. Eu estou me debruçando sobre um outro tema agora, maravilha. Né, que não é só saúde, que eu, junto com a Evânia, que é uma pessoa que o Rogério conhece, a gente está discutindo um grupo de estudo chamado Reverter Conceitos. E a gente está discutindo lá a questão do racismo estrutural. Nossa, será que ela pode vir? Isso seria bacana. Por favor. Então, olha, seria fantástico. Se ela estiver por aqui, né, em São Paulo. Então, ela está em Belo Horizonte agora, ela está em BH. Mas a gente está se debruçando, tem outras pessoas, o Agnaldo, meu companheiro, também está junto com a gente nessa discussão, porque a gente está tentando entender. Então, a gente está ali revisitando Toni Morrison, Angela Davis, a gente está olhando para Rhonda Magui, que é uma estadunidense que também lida com isso, uma professora, mulher negra. E aí a gente está se debruçando nisso. Não estou tirando o meu foco do olhar da saúde, até porque, só para fazer um paralelo aqui, as mulheres
negras, mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, são as que mais sofrem violência obstétrica. Ainda existe essa faixa de discriminação, De essa que a faixa, mulher preta aguenta mais dor, por exemplo. essa estratificação. Tem essa Nossa, mentalidade, né? Tem. ótimo Tem. a gente discutir isso. Então, a gente foi feito convite, já era um assunto que eu já estava lidando do George Floyd para cá. Tá. Isso me impactou, não que não me impactasse, tá? Tá, mas dependendo de como acontece na história as coisas, você Isso, seu olho vai para lá. seu olho vira Um olho sociológico afinado vai. né, vai para lá. E aí, enfim, no meio dessa história toda, com a pandemia, eu descobri que o território de onde os meus pais vieram é território quilombola. Nossa, Reconhecidamente quilombola. Eu falei, poxa, gente, eu tenho que me debruçar sobre esse tema e tenho que olhar mais para isso. Não porque eu não me identificava antes, mas é por conta de um compromisso pessoal com a história do meu povo. Okay. Né? Com a história do meu povo. Então, agora a gente estou me debruçando nesse tema. Então, ao longo desse ano, não só ao longo desse ano, mas a gente também vai ter trabalhos na área desse tema, discutindo esse tema. E aí está aberto para uma outra discussão, para uma outra coisa, que também passa por saúde, que também passa por educação. Tudo imbricado, né? Tá tudo ali. Tá tudo costurado aí. Agradeço imensamente o convite por poder apresentar. Obrigado. Esse filho querido. Nossa, honrados. Cara, a gente começou nossa fase com mulheres, porque também foi agora você está assistindo a fase e a gente não poderia, Power. E a gente não poderia começar de uma forma melhor. Né? Nossa, poder feminino. Eu sou a primeira mulher. A primeira. Isso. Porque a gente começou cedo e veio filósofos e matemáticos só até agora, né? E a galera já falou, não, tá o clube do Bolinha, tal. Uma galera feminina já de olho lá do outro lado, falou, tá bonito, mas tá faltando. E pela conversa, pela desenvoltura, não poderia começar a estreia de outra forma, né? Sim. Uma pessoa super interessante, nossa, muito bacana mesmo. Gente, obrigado pela participação. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, prazer em conhecer. Foi muito bom e a gente vê-lo. Foi muito bom. E é isso, gente. Ed Rô, talvez nesse domingo? Talvez nesse domingo. Certamente. Vocês vão ter essa entrevista na íntegra. Tá bom? Grande prazer, grande beijo. Muito Tchau. obrigado. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Making Off do Ed Rô Podcast. E Grava foi aqui. emocionante esse Making Grava Off. aí. Segura aí. Apresentação, e o Making Off vai ser mais ainda, porque o Making Off não tem cortes, tá cheio de erros. Não tem problema nenhum. Estamos aqui com a Rosângela. Fizemos uma inauguração dessa parte importante, que é a parte da fala, da representação feminina. Vem cá, Raul. Vamos apresentar aqui nosso Arthur. cara. Arthur. Vem cá, Arthur. Foi mal, já dei uma cara. Não, que eu fiz é pra você aparecer, Arthur. Hoje nós tivemos um cameraman. O Arthur que participou lá. E quem é que tá aí segurando a câmera? E quem é que tá segurando a câmera? Pega lá, Arthur. Vem cá, Nicole. Hoje a equipe foi maior, né? Hoje nós estamos com uma super equipe. A Nicole também veio dessa força, ajudando a gente aqui. Como foi? Você gostou? Participar? Como é que foi? Uma alegria. Ela se preparou, gente. Ela tava se Ela preparando tava. de notas. Vocês precisam ver a conversa que ficou em off aqui. Ela veio com um bloco de notas. Ela veio com o bloco de nota, veio preparada. Isso aqui é hábito, né? É. Se eu tenho dúvidas, eu normalmente... Mas desenrolou. Nossa, Nossa, se foi você incrível, estivesse né? trazendo pra nós a sua tese aqui. Isso. Que bom. Foi... Tava tudo na sua mente o que você viveu, né? É uma coisa do atual. Foi resgate de história. Eu acho que isso é muito legal. Bacana. Né? E um prazer enorme. Bacana. Quantas vezes for necessário. Você vê que a conversa sempre fica faltando, né? É incrível. A gente faz os convidados, vão conversando, quando vê, parece que fica faltando. O tempo se torna curto, né? Nunca Mas foi é tão isso. relevante esse tema, tão importante. É isso, pessoal. Tá bom? Domingo Muito abraço, agora, vocês vão obrigado. ter uma super entrevista para vocês assistir. Muito Beijos. obrigada. Beijos, tchau. Beijão.